Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao canal Mila Hort. Eu sou a Camila. E você? Quem é você? Bernardo. Aquele ali é o Bernardo. Nós moramos em Braga, aqui em Portugal, e eu quero te convidar para fazer parte aqui da nossa família também, se você ainda não é inscrito. Se você já é, mais uma vez, obrigada por estar sempre aqui. E hoje é dia de festa no jardim dessa criança. Hoje é o dia do pijama, mas não é um dia do pijama sem motivo. Eles fazem esse dia no Jardim do Bernardo para ajudar instituições que geralmente amparam crianças ou mães grávidas, né? Dessa vez eles estão apoiando uma instituição que ajuda grávidas e crianças pequenas, mas eles fazem muito no sentido também de conscientizar os nossos filhos ali, os alunos, né, da escola, de que existe este outro mundo, que existe outras realidades que não a deles e que eles precisam estar conscientes disso e criar esse senso, né, desde muito pequeno. Então é um dia todo voltado para isso, é um dia todo voltado para atitudes no sentido de ajudar o outro, de estar ali pelo outro. Vão ter várias atividades lá no jardim hoje, mas eles intitulam como o dia do pijama e aí vai todo mundo igual, todo vestido igual, todo mundo de pijama. Eu só fiquei com medo que os pijamas que o B tinha, ele tem um bem quentinho, só que já tá na canela, né? Porque já cresceu, porque já é do ano passado. E aí os outros não são tão quentinhos assim. Então ontem eu fui na Zip comprar um pijama pra ele, que fosse mais quentinho, porque ele vai ficar o dia inteiro lá de pijama. E aí uma curiosidade, olha, a Zip também aceita o cartão Continente. Além de ter o cupom também de descontos e tal, dá pra usar o saldo também. E aí ontem, na nossa compra do pijama do Bernardo, o pijama custou 15,99 € e eu usei o cartão Continente. Eu tinha um saldo de 13 € e alguma coisa lá. E aí o pijama saiu por 2,34 €. Maravilha, não? Maravilha! Aí assim é bom fazer compra. O Bernardo tá tentando terminar o seu café da manhã, porque ele se distrai. Ao invés de estar comendo, o pão tá ali em cima, ó. A criança tá ali sentada, cozinhando os legumes. E esse é o chocolate. Deixa eu dar mais uma dica, já que eu tô aqui neste vídeo. Eu comprei este achocolatado aqui da Starbucks. Ele é 70% cacau. Eu gostei bastante e eu tomei ele sem açúcar, tá? Não adocei, na verdade, né? Apesar de que tem açúcar na composição. Não tem açúcar na composição, é só chocolate em pó, cacau em pó. Cacau em pó magro, mas é muito gostoso, então fica a dica, ó. Eu não tomo café. Você também comprou esse? Eu não tomo café, então eu busco sempre alguma coisa mais quentinha pra eu tomar durante o inverno, além do chá, que eu tomo bastante chá, mas café realmente não vai, assim, que eu não curto. Tem uma escova aqui na mesa do café da manhã, meu Deus. Você quer colo? Ui! E o Bernardo tá de avental pra não sujar o pijama, porque ele tava tomando o chocolatezinho dele. É achocolatado, assim, tá? É chocolate, modo de dizer, que é como a gente chama uma bebida lá na nossa, na nossa terra. E esses aqui, ó, são os biscoitos de cacau que eu faço na Violet. E esse eu vou ver. Ele é bem crocante, macio por dentro, é doce na medida certa. Não é doce demais e acompanha super bem um cafezinho quem toma, mas eu acompanho ele com chá, também fica bom. Então se quiser, faz o seu pedido lá no Instagram da Violet. A gente manda aí pra Portugal toda, a gente dá um jeito de fazer chegar. Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui, um pedacinho da nossa rotina aqui de hoje. Hoje é uma sexta-feira, mas o tema principal desse vídeo hoje aqui vem um pouquinho mais adiante, que eu queria conversar um pouquinho com as famílias e com as mães que imigram, e não só com as que imigram, mas porque tem muita gente na sua terra que não tem rede de apoio. E aí eu quero dividir a nossa experiência aqui nesses quase 2 anos de Portugal, quase 2 anos sem rede de apoio. Como é que a gente fez pra dar conta disso tudo? De um jeito mais leve, de um jeito que não seja pesado, assim, nem ruim pra ninguém, tá? Então fica aqui nesse vídeo, que eu acho que é um assunto bem importante, mesmo se você não passa por isso, mas eu tenho certeza que você deve conhecer alguma família que pode passar por isso. Eu acho que é um assunto que, se eu não passo por isso, eu ajudo quem passa, sabe? Então fica todo mundo aqui, porque eu acho que vai ser bem interessante o que eu vou dividir, o que eu vou partilhar aqui com vocês hoje. A escola também manda uma lista de alguns produtos pra gente fazer a doação nesse dia.
A gente escolheu aqui as papinhas e a gente também comprou shampoo de bebê. Mas tem creme para troca de fralda, tem leite para criança até 1 ano. Tinha outros produtos de higiene também na lista que eles pediram. Então cada família ajuda dando alguma coisa. Aí o Bernardo vai levar esse aqui, compramos ontem para ele levar. Que daí eles mandam para essa instituição, né, que dá o apoio para essas mães e para esses bebês. Dá bom dia. O André já tá ali trabalhando um pouquinho antes de levar o Bernardo pra escola. O André ganhou essa manta aqui, ela é super quentinha, queria pegar pra mim, daí ele deixa na cadeira. Ganhou da empresa, a empresa mandou um kit de inverno pra eles. E eles mandaram essa manta aqui, ó. É uma delícia, essa manta é muito gostosa, só que ela não tem tamanho de uma coberta, assim, é uma mantinha mesmo. E aí ele deixou aqui na cadeira pra ele, e ele tá ali dando uma adiantada no seu trabalho. E eu tô cada dia mais apaixonada pela minha árvore. Quem ainda não viu os vídeos de decoração de Natal, faz favor, né? Faz favor, porque a nossa decoração eu gostei bastante esse ano. Mostra o seu pijama. Que pijama lindo, né? Um pijama bem quentinho. Um pijama bem quentinho. Chama o elevador pra mais ali. Já levei o Bernardo pro jardim, já foi lá com seu pijama, foi bem engraçado, bem bonitinho ver as crianças todas chegando com seus pijamas, todo mundo com as bolsinhas de doações. Eu levei algumas roupas do Bernardo também que tava ali para doar, eu não sabia exatamente onde deixar, então já aproveitei essa oportunidade, porque uma vez que eles vão ajudar uma instituição que ajuda crianças, né, então roupa eu acredito também que seja bem-vindo. Então levei tênis, roupa, algumas coisas do Bernardo que estavam ali para doação paradas. O que eu queria conversar um pouquinho com vocês é sobre rede de apoio. Eu tenho visto muitas mães e pais também falarem sobre a falta de rede de apoio, como se sentem até às vezes deprimidos quando imigram e ficam sem a rede de apoio que estavam habituados antes de passar por essa mudança, antes de passar pela imigração. E aí eu queria dividir um pouquinho a nossa experiência, como a gente lidou com isso e como a gente enxerga esse tema, esse assunto hoje, depois de quase 2 anos sem rede de apoio. Eu até anotei uns tópicos aqui que eu acho importante falar. Eu não preciso explicar, mas eu gosto de explicar que isso aqui é o nosso ponto de vista, não é o certo, não é o errado, mas eu sempre acho que é importante a gente colocar o nosso ponto de vista porque pelo menos uma pessoa a gente vai ajudar do outro lado. Então é por essa pessoa que eu vou falar tudo isso aqui hoje. O primeiro ponto, a gente precisa ter paciência, porque você vai construir uma nova rede de apoio. Só que isso não tem um padrão, não vai ser em 2 meses, 6 meses, 1 ano, às vezes é mais, às vezes é menos, depende do ambiente que você está instalado, depende do seu tipo de pessoa, se você é mais aberto, mais fechado. Muitas características e muita coisa no ambiente é o que diz, é o que dita o tempo de você construir uma rede de apoio nova para você. Então a gente precisa ter um pouquinho de paciência. Já falei várias vezes em outros vídeos que agora sim eu tenho uma rede de apoio aqui, tenho pessoas de confiança que eu posso contar, não só para um momento de lazer e diversão, mas também para uma emergência. Eu sei que eu tenho pessoas que eu confio que eu posso deixar meu filho. Estamos aqui há 1 ano e 9 meses e eu posso dizer que há uns 3 meses, assim, a gente fixou, assim, uma rede de apoio. A gente criou um círculo de pessoas que está sempre muito perto, conversando sempre, já criou uma intimidade que leva a essa confiança. Isso leva tempo mesmo. Eu acho que é super normal, você não vai criar uma intimidade. Eu, pelo menos, sou desse tipo de opinião. Eu não vou criar uma intimidade com alguém em tão pouco tempo, conhecendo tão pouco, às vezes, da pessoa, ou convivendo, assim, tipo, por rede social, sabe? Eu acho que isso não gera a intimidade que a gente precisa para certas coisas, né? E uma delas é deixar o seu filho com esta pessoa. Isso leva um pouquinho de tempo mesmo, a gente tem que vir sabendo que é assim, que vai acontecer assim, que não vai ser diferente. A gente precisa se preparar para desenvolver essa paciência, né? Durante esse período. Sendo bem dura, a gente faz filhos para nós cuidarmos, né? Não para os outros cuidarem. A gente precisa dessa rede de apoio para situações muito específicas, assim, né? Que a gente precisa de uma rede de apoio para poder curtir um momento a sós com o marido, tipo num casamento, sair para jantar sem ter que se preocupar com a criança vai comer, porque é diferente, né? Quem tem filho sabe que é diferente.
diferente você sair pra jantar com o seu marido e sair pra jantar com o seu marido e o seu filho. São coisas bem diferentes, situações bem diferentes. Mas, dito isso, o seu filho agora faz parte da sua vida, da sua rotina, e isso precisa ser adaptado, isso precisa ser moldado, porque as coisas vão ficar um pouquinho diferentes, né? A gente não pode ter ilusão de que a nossa vida vai ser exatamente a mesma de antes de ter filhos. Mesmo antes de engravidar, eu sempre falava que eu ia continuar fazendo as mesmas coisas, que um filho não ia me limitar, e realmente eu luto por isso e não limita, eu continuo fazendo muitas coisas dos quais eu gosto, mas sim, a gente teve que se adaptar a muitas outras situações também. E aí é o peso, né? É o peso da decisão de ter filho. Quando eu falo rede de apoio, não é simplesmente um jardim de infância, uma escola e tal, tá? Isso é ok, é normal, é esperado que a criança vá para o jardim, para uma escola. E aí os pais também ou se ocupam e têm os seus horários de trabalho durante aquele período, salvo que as famílias que não conseguem uma vaga numa instituição e aí não conseguem trabalhar, tem todo esse problema. Mas não é este o ponto que eu queria falar neste vídeo, tá? Não é esse tipo de realidade. É justamente as famílias como nós, que chegamos aqui só nós três e a gente não tinha com quem contar, então a gente tinha que viver nós três sempre, né? Eu não podia ter o luxo de dizer, hoje a gente vai sair pra jantar, amor, hoje a gente vai fazer um programa só nós dois e a gente vai curtir o nosso casamento. Porque não tinha. A gente tinha que estar sempre com o Bernardo, ele estava sempre junto em todos os momentos da nossa vida. Isso foi ruim? Não, nem um pouco, tá? Eu sou bem sincera em dizer que a gente não sofreu nada em relação a isso. Eu sempre disse que uma das maiores dificuldades da imigração pra gente é sim não ter essa rede de apoio perto, mas não quer dizer que ao mesmo tempo a gente tenha sofrido com isso, tá? A gente aprendeu a se adaptar. Então antes, o que acontecia? Sempre que eu precisava de um tempo, fazer qualquer coisa, até durante o dia, mãe, preciso que o Bernardo fique contigo porque eu tenho que ir em tal lugar e é ruim levar ele, até às vezes para fazer documentação. Um exemplo, né? Quando ele era bem pequenininho, eu precisei renovar a minha carta de condução, minha carteira de motorista. Eu não ia levar o Bernardo, o bebezinho, pra lá. Poderia, por quê? Porque teria vantagem, né? Teria com o bebê no colo, tem prioridade e tal, mas eu escolhi não levar ele porque eu não queria expor ele num ambiente assim, ele era tão novinho e tal. Eu falei, deixei ele em casa com minha mãe e fui. Então nessas horas a rede de apoio faz falta também, não é só o casal, é coisas do seu dia a dia, da sua rotina, que às vezes você não precisa estar com a criança ali, levando ela para todos os lugares, se você tem essa rede de apoio. Então fez falta assim aqui, né? Principalmente quando ele ainda não ia pro jardim, fez muita falta ter essa rede de apoio, porque qualquer coisa que a gente precisasse sair para resolver, a gente tinha que levar o Bernardo junto. Quando a gente tinha condições de ir só um, ou só eu, ou só o André, um ficava com ele em casa. Mas se não, se os dois queriam ir para resolver tal coisa ou comprar qualquer coisa, a gente sempre estava com o Bernardo junto. Foi uma das grandes dificuldades que a gente enfrentou, mas a gente não sofreu por conta disso, porque a gente estava consciente de que aquilo era uma escolha nossa e de que realmente as coisas aconteceriam dessa forma. A gente esperava que acontecesse dessa forma. Então a gente não teve nenhuma surpresa em relação a isso, né? Estávamos preparados para passar por isso. O segundo ponto que eu anotei é fortalecer o casamento. E você precisa ter um casamento muito forte, muito bem estruturado para passar por esse tipo de situação. Principalmente agora que passamos por uma pandemia, isolamento e ficamos todos em casa, em home office, 24 horas, literalmente 24 horas, todo mundo convivendo junto. Pelo menos no primeiro ano, até eu começar a trabalhar, foi assim, né? Não tínhamos tempo, livres, assim. Eu fazia caminhadas, quase todos os dias eu fazia caminhadas para ter o meu tempo sozinha, para a minha cabeça pensar só por mim, sabe? A gente foi buscando caminhos e formas de passar por isso. Eu acho que na pandemia é muito atípico, porque tivemos uma situação que foi difícil para todas as pessoas no mundo inteiro, mas se não fosse pandemia, o problema de imigrar sem rede de apoio ainda vai existir, né? Existiu, existe, vai existir, mas a gente aprendeu a fortalecer o nosso casamento em cima dessa situação, porque o casal, ele precisa ser a sua própria rede de apoio, sabe? Eu acho que essa é a grande chave e é o que eu tenho para compartilhar com vocês.
o casal precisa ser a sua própria rede de apoio. Eu até fiz um texto no meu Instagram falando sobre isso, porque esse assunto surgiu lá e eu tô trazendo ele pra cá porque eu achei ele bem interessante. E eu vou ler esse texto depois no final pra vocês. E aí você percebe que às vezes você nem precisa de tanto, às vezes você nem precisa de várias pessoas ao seu redor pra te dar esse apoio, sabe? Porque você construiu essa família e essa família é a sua rede de apoio. Você talvez não precise mais, não tenha necessidade tão gritante, tão urgente de ter várias pessoas ao seu redor à sua disposição. A gente aprendeu que, por mais que os dias são corridos, as coisas não saem como planejado, a gente não consegue fazer tudo aquilo que a gente anotou de manhã para fazer daquele dia, a gente chega no final do dia satisfeito e livres desse peso, dessa carga de que você tem que dar conta de tudo, porque não, você não precisa dar conta de tudo. Se o casal é a sua própria rede de apoio, um dia eu faço, um dia ele faz, um dia fazemos juntos, um dia ninguém faz e tá tudo certo. Claro que a gente tem as nossas discussões, todos os casais têm. Claro que a gente tem as nossas diferenças e eu acho que é isso que enriquece um relacionamento, mas a gente vai aprendendo um com o outro. No nosso caso aqui, eu vou aprendendo a ter um pouco mais de paciência, a largar um pouco mais mão de algumas coisas que só eu queria fazer, porque só eu fazia certo, entendeu? Então hoje em dia eu deixo ele fazer algumas coisas em relação à casa, cuidados da casa, porque se não for assim, eu fico chateada porque eu não consegui fazer, mas eu fico chateada porque ele fez, mas não fez do meu jeito. Vocês entendem que a gente tá sempre chateado, a gente tá sempre reclamando? Então eu tenho buscado formas de não estar nesse vício de reclamação o tempo inteiro. A gente vai aprendendo a lidar com o dia a dia, com a rotina nova, com as coisas novas que essa mudança traz pra gente. Então se eu não dou conta de fazer, ele pode fazer por mim, não vai ser do meu jeito, mas tá ótimo, ele tá fazendo. Pelo menos alguém tá fazendo. E isso é em relação ao filho também. O André segurou uma barra grande enquanto o Bernardo não tinha ido pro jardim e eu tava trabalhando fora. Foi uma decisão em conjunto do casal, eu aceitar essa oportunidade de trabalho, mas eu precisava sair e ele precisava ficar em casa com o Bernardo, mas ele estava em home office, ele também estava trabalhando. E ele segurou essa barra. Ele foi a minha rede de apoio nesse momento. Eu não tinha com quem deixar o meu filho. E o filho ficou com quem? Com o pai, que estava fazendo home office e segurou a barra do home office ao mesmo tempo que ele cuidava de uma criança de 2 anos. Passamos, sobrevivemos, foi difícil, foi de grandes desafios, foi, né? Tiveram aí, sei lá, reuniões que ele teve que participar ali junto com o pai. Tiveram muitos momentos que o André teve que ter uma certa flexibilidade no seu trabalho para dar conta de algumas situações do Bernardo. O André foi em consulta de médico sozinho com o Bernardo. Eu aprendi a abrir mão disso, porque até então, para mim, na minha cabeça, eu tinha que estar presente em todos os momentos do meu filho. E eu ficava muito triste no início, foi muito difícil para mim a separação. Acho que foi mais difícil para mim sair de casa para trabalhar e deixar o Bernardo, me separar dele, do que foi difícil agora deixar ele no jardim. E isso eu acho que ajudou, inclusive, né, quando ele foi pro jardim agora, porque ele já estava um pouco habituado a essa distância. Então a gente aprendeu muito isso, que a nossa rede de apoio somos nós mesmos. Quando ele precisa, eu tô ali, quando eu preciso, ele tá aqui do meu lado. Por isso que eu acho que depois de 1 ano, assim, a gente deu esse start, essa acordada. Não é que a gente não precisa, mas é que a gente dá conta. A gente dá conta sozinhos, entendeu? A gente dá conta. Tava conversando com o André aqui, ele não quer aparecer, ele não quer conversar, mas ele tá focado ali no trabalho dele também. Mas eu queria saber dele, né, o que ele sentiu nesse tempo que ele ficou em casa com o Bernardo, tendo que conciliar o trabalho e a paternidade. E ele tava me dizendo que foi bem complicado, porque o Bernardo, ele era uma criança que pedia muita atenção o tempo inteiro, porque ele recebia essa atenção o tempo inteiro, então ele não tava acostumado a não ter atenção. Ele precisou se habituar. E ele se habituou. Hoje em dia ele brinca muito mais tempo sozinho do que antes, que a gente precisava estar sempre ali do lado dele, sabe? Fazendo qualquer atividade junto com ele. Hoje ele é muito mais independente. A dificuldade maior foi essa, de ter que conciliar o trabalho, sendo que a criança estava um tempo inteiro ali chamando, pedindo por atenção, tinha que parar uma reunião no meio, ou parar um raciocínio lógico ali, né? Que ele é desenvolvedor, então, tipo, tinha que parar uma linha de raciocínio para dar atenção pro filho. Não só nas partes que diz relação à brincadeira, mas a criança precisa ser alimentada, ele ainda usava fralda, a criança precisava ser trocada, ele já não dormia mais à tarde, passava muito mais tempo acordado, demandava muito dessa atenção. Eu perguntei pro André se valeu a pena e ele disse que sim,
porque ele se aproximou muito mais do filho dele, porque antes era o contrário, né? Quando o Bernardo nasceu, eu decidi parar de trabalhar. Depois que terminou a minha licença maternidade, eu não voltei pro meu trabalho. Então eu fiquei com o Bernardo até 2 anos e pouquinho, quando eu comecei a trabalhar aqui. Eu fiquei com o Bernardo full time, assim, era o tempo todo a gente junto, grudado. O Bernardo era o meu chicletinho. E o André que trabalhava fora nesse período. Então, antes de a gente mudar pra cá, ele trabalhava fora. Ele saía, antes de toda essa loucura de pandemia, o André ia pro escritório. E ele acompanhava o desenvolvimento do Bernardo de acordo com aquilo que eu passava pra ele. Então, hoje o Bernardo fez tal coisa, hoje ele comeu isso, hoje a gente fez essa brincadeira. O André acompanhava isso muito de uma forma mais distante, o que também é normal, né, nas famílias que trabalham, enfim. E então ele teve essa oportunidade de ficar mais próximo e de acompanhar o desenvolvimento do Bernardo de uma forma muito mais de perto. Então, tudo que o Bernardo fazia, ele tava ali pra ver pela primeira vez, entendeu? Não era alguém contando pra ele. Por esse motivo, valeu super a pena ele passar por isso, por essa experiência. As dificuldades, é certeza que a gente esquece em algum momento ou que elas ficam lá guardadas, sabe? O que faz a gente passar por isso e dizer que vale a pena são as vantagens, são os ganhos que a gente tem. E a gente tem ganhos sempre, a gente precisa olhar o copo meio cheio. Eu vou ler aqui um texto que eu fiz no Instagram só para contextualizar mesmo vocês desse assunto, desse tema. E eu acho que a gente pode continuar essa conversa aqui nos comentários, se você tem alguém que passa por isso próximo de você, ou se você é esse perfil de família, deixa aqui nos comentários, vamos se ajudar. Se eu puder ajudar mais vocês a trocar as nossas experiências, né, trocar aí figurinhas, eu acho que vai ser bem bacana. O texto fala justamente sobre o casal ser a sua rede de apoio. É um texto bem pequenininho, tá? Não é longo, não. Às vezes, nós somos a nossa própria rede de apoio e aprendemos que, mesmo que fique corrido, os dias apertados, a casa mais suja do que gostaríamos, a cama apertada, o sono interrompido, os jantares de uma cor só no prato, as séries atrasadas, os brinquedos no chão, ter que ser criativo para ter o momento do casal, tudo isso não fica na memória como algo ruim. No fim, a gente só ri de tudo. Mas o que fica na memória para sempre são as risadas, as brincadeiras, as leituras de livros a 1h da manhã, os diálogos mais engraçados e criativos, as palavras aprendidas, a independência que se cria todo dia, o abraço apertado, o beijo melecado e o bom dia preguiçoso. Acredite, não tenha medo de perder por um tempo sua rede de apoio, porque aprendemos que somos suficientes e o amor daqueles que estão ao nosso lado nunca acaba. A gente aprende a ser suficiente, assim como a criança, a gente aprende a ser independente. Mesmo depois de casado, mesmo depois que a gente vira pai, a gente sempre ainda consegue aprender que a gente pode ser mais independente. E o amor daqueles que estavam lá por nós, que eram a nossa rede de apoio, não acaba por conta dessa distância. Na verdade, ele cresce, ele aumenta, ele fica mais forte por saber que aquela pessoa era muito mais importante do que você imaginava na sua vida. Essa foi a mensagem de hoje, eu espero que tenha ajudado de coração algumas pessoas. Nem sempre os vídeos são de festa, de alegria, de viagem e de diversão. A gente tem que trazer um pouco de seriedade também e de vida real aqui. Eu acho que falta às vezes um pouco de vida real pra gente, sabe, nesses conteúdos, e é o meu objetivo aqui sempre, trazer o máximo da vida real, sem muita firula, a vida como ela é de fato. Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!